céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabemos, meus irmãos, que daqui a pouquinho este mundo vai abalar pelo grande acontecimento que está, meus irmãos, registrado na Bíblia Sagrada, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque diz a palavra do Senhor que da mesma maneira que os discípulos viram, meus irmãos, o Senhor subir para os céus, assim Ele irá descer para recolher um povo. Aleluia! Eis que vem buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Aleluia! Então nós sabemos, meus irmãos, que só vai subir para o céu aqueles que são especial. Aleluia! Aqueles que têm boas obras. Oh, glória a Deus! Será que nós temos boas obras, meus irmãos? Será que nós somos considerados por Deus como especial? Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Basta nós olhar para a nossa vida. Basta, meus irmãos, as minhas irmãs, olhar para a sua vida e você vai saber o que você está sendo nesses últimos dias diante do Senhor. Porque os apóstolos, meus irmãos, eles viveram em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos mostra que os apóstolos, meus irmãos, eles guardaram a palavra do Senhor. Eles viveram em espírito e em verdade, porque eles deram a vida pelo amor ao Evangelho. Eles deram a vida, meus irmãos. Aleluia! Apóstolo Paulo chegou a dizer: o viver para mim é com Cristo, mas o morrer é ganho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque ele tinha, meus irmãos, a certeza, ele tinha convicção em sua vida, naquilo que ele estava vivendo diante do Senhor. Então cada um hoje, meus irmãos, nesses últimos dias, precisa examinar a si mesmo, para saber como que você está vivendo diante de Deus.
Porque uma grande maioria, meus irmãos, vive bem diante de Deus dentro da igreja, mas dentro da sua casa, no seu trabalho, nas suas viagens, é uma vida depravada, é uma vida, meus irmãos, terrível, que não tem o amor de Deus, não tem o Espírito Santo. Amém? Amém. Então nós precisamos buscar isso, aleluia, examinar, meus irmãos, a nós mesmos, para nós saber como que estamos vivendo diante do Senhor. Aleluia. Você tem guardado a palavra de Deus dentro da sua casa? Você tem guardado a palavra de Deus nas suas viagens, lá na casa dos seus parentes, na casa do seu amigo? Aleluia. No seu trabalho? Tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Ou tem, meus irmãos, vivido de qualquer maneira? Oh, glória a Deus, aleluia. O que muitos hoje estão, meus irmãos, vivendo uma vida de qualquer maneira. Não guarda, meus irmãos, a palavra de Deus. Não guarda, meus irmãos, o Evangelho do Senhor verdadeiramente no seu coração. Muitos hoje, meus irmãos, se convertem, mas se convertem da boca para fora, permanece no pecado, permanece no mundo. Mas nós sabemos que para um dia ir morar nos céus, precisamos, meus irmãos, se converter de corpo, alma e espírito. Uma grande maioria dos pregadores acha, meus irmãos, que Deus só quer o teu espírito. Aí a tua carne pode fazer o que quiser na terra. Não é assim não. Nós somos, meus irmãos, corpo, alma e espírito. Aleluia. E a palavra de Deus nos revela que naquele dia, meus irmãos, glória a Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Num abrir e fechar de olho, seremos transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso. Você crê nisso? Você acredita nisso, meus irmãos? Que seremos transformados por Deus naquele dia, num corpo imortal, nunca mais morreremos. Aleluia! Porque quando nós chegarmos no céu do nosso Deus, ali não haverá mais sofrimento, ali não haverá mais enfermidade, meus irmãos, ali não haverá paralítico, ali não haverá canceroso, não haverá cego, nem surdo, nem mudo. Ali não haverá, meus irmãos, mal algum que contamina ou que venha trazer tristeza nos corações. Ali é só paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Seremos imortal, seremos, meus irmãos, transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso, para ir para a mansão celestial. Então por isso que nós precisamos viver hoje, meus irmãos, precisamos viver em espírito e em verdade, com o coração puro, voltado para Deus. Não podemos, meus irmãos, mostrar que somos aqui dentro da igreja e na nossa casa ser diferente. Não podemos mostrar que somos aqui na igreja, lá no nosso trabalho, meus irmãos, ser uma pessoa diferente. Não pode, meus irmãos. Nós temos que ser diferentes do mundo, aleluia, e ser, meus irmãos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você tem humildade para imitar Jesus? Aleluia. Jesus foi tão humilde, meus irmãos, que ele poderia ter descido e nascido, meus irmãos, lá no palácio do rei Herodes, para que todos viessem crer nele. Mas ele, sendo dono do mundo, ele nasceu na manjedoura no meio dos animais, para provar para você que tem que ser humilde, e no céu só subirá, meus irmãos, aquele que é humilde. Não pode ser orgulhoso, não pode, meus irmãos. Temos que ter a humildade em nosso coração, como diz a palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você ama mais seu filho do que a Deus, você não é digno de entrar nos céus. Aleluia. Aleluia. Temos prova dentro da Bíblia, meus irmãos. Temos prova na Bíblia. Abraão, meus irmãos, recebeu uma promessa de Deus.
que ele ia, meus irmãos, ter um filho. E ele já estava, meus irmãos, passando dos 100 anos. A esposa passava dos 90. Mas Deus falou com ele: tu serás pai de uma grande nação, Abraão. E prometeu a ele que ele ia, meus irmãos, prosperar. Oh, glória a Deus! E que ele ia ter um filho. Ele creu, aleluia. E Deus deu, meus irmãos, o filho a ele. E após, meus irmãos, nosso Deus é tremendo. E após, meus irmãos, o filho ter já crescido, aleluia, já estava, meus irmãos, ali mais ou menos uns 12, 13 anos. Deus chama, meus irmãos, Abraão e diz para Abraão: Abraão, pega teu filho e sobe lá no monte e oferece a ele em holocausto a mim. Aleluia. Abraão não discutiu com Deus não, meus irmãos. Ele não discutiu com Deus não. Ele arrumou, meus irmãos, as coisas, amudou ali o jeguinho e pegou, meus irmãos, a lenha, e pegou, meus irmãos, seu filho e levou ele para ser imolado lá no monte. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando estava, meus irmãos, quase chegando, o menino pergunta para o pai: pai, o holocausto está aqui, está pronto, mas o cordeiro onde está? Aleluia. Oh, glória a Deus. O cordeiro Deus proverá, meu filho. Aleluia, Jesus. Olha, meus irmãos, a fé de Abraão. Precisamos buscar de Deus a fé de Abraão. Abraão tinha fé, meus irmãos. Ele tinha fé. Ele creu, meus irmãos. Ele acreditava em Deus. Então, meus irmãos, não podemos amar nada neste mundo mais do que Deus. E Abraão provou isso. Ele colocou, meus irmãos, no filho, amarrou, colocou em cima da lenha do holocausto. E quando ele pegou a navalha, meus irmãos, para sacrificar o filho, o anjo apareceu e bradou a ele: Abraão, não faça isso com teu filho. Rapidamente, meus irmãos, apareceu um cordeiro preso nos galhos. E Abraão pegou, meus irmãos, o cordeiro, aleluia, e sacrificou o cordeiro no lugar do seu filho. Deus queria provar a fé de Abraão. Você aguenta a fé, uma aprovação dessa? Você aguenta, você suporta, meus irmãos? Irmãos internautas suportam a aprovação dessa? Será que suportaríamos, meus irmãos? Será que nós suportaríamos a aprovação dessa? Você suporta isso? Será que nós íamos suportar uma aprovação dessa? De entregar nosso filho, imolá-lo, meus irmãos, para sacrificar diante de Deus? Será que suportaríamos? Será que esses pregadores, meus irmãos, que cobram 15, 20 mil reais para pregar, suportaria entregar o seu filho assim a Deus como Abraão entregou? Difícil, não? Por isso nós precisamos estar em oração. A oração é a chave da vitória. Precisamos estar em consagração, meus irmãos. Aleluia. Para que possamos adquirir a fé de Abraão, a confiança dos profetas, meus irmãos, no passado. Oh, glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, Moisés, meus irmãos, foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito e ser, meus irmãos, livre da escravidão. E quando, meus irmãos, Moisés tirou o povo do Egito, a caminho do deserto, ele estava indo, meus irmãos, diante do Mar Vermelho. E ali, meus irmãos, o povo começou a reclamar: mas Moisés, você tirou nós do Egito para morrer aqui? O faraó está vindo atrás com o seu exército para nos pegar novamente. Vamos sofrer, vamos morrer. E ali Moisés disse: esse é o caminho que Deus nos mostrou. Aleluia. E ele chega, meus irmãos, diante das águas e estende, meus irmãos, seu cajado. Estende o cajado, meus irmãos, diante das águas. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus mandou um vento, e o vento abriu o mar de um lado para o outro, e o povo atravessou do outro lado. Glória a Deus. São e salvo para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. E Faraó, com seu coração duro, terrível, entrou, meus irmãos, com o exército ali, meus irmãos, na estrada, no meio do mar.
E quando todos já estavam ali dentro, Moisés estendeu o cajado novamente e as águas cobriram todos eles. Todos foram mortos. Todos mortos, meus irmãos, porque não deram ouvido à palavra do Senhor. A ordenança de Deus era para que eles liberassem, para que Faraó liberasse o povo para ir adorar a Deus. E Faraó endureceu o seu coração. Depois da 10ª praga, ainda endureceu o coração e foram atrás para pegar como escravo. Até hoje, meus irmãos, sabemos dessa história, que o exército de Faraó foi, meus irmãos, eliminado pelo poder de Deus. E Deus tem lutado, meus irmãos. Deus tem lutado por nossa causa. Deus tem, meus irmãos, compromisso com aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. Deus tem compromisso, meus irmãos. Você pode acreditar nesta palavra. A palavra de Deus é pura, santa e verdadeira. Quando, meus irmãos, vocês atravessaram do outro lado, pegaram, meus irmãos, caminho no deserto, e diz a palavra do Senhor que a temperatura, meus irmãos, na época era 72 graus de caloria. 72 graus derrete, meus irmãos, queima. É muito calor, é muita temperatura, muito quente. Mas diz a palavra de Deus que Deus mandava uma nuvem, e acontecia ali, meus irmãos, aquela nuvem vinha e dava sombra para o povo de Israel. Aleluia, não ser derretido, meus irmãos, pela temperatura. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, era um mistério. À noite, de dia era 72 graus. À noite, meus irmãos, era não sei quantos graus abaixo de zero. Era frio demais. Congelava, meus irmãos. Pessoa morria se ficasse ali, meus irmãos. Era a temperatura, meus irmãos, do gelo, que congelava tudo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor mandava, meus irmãos, uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Olha o cuidado de Deus. E Deus tem cuidado, meus irmãos, até nos dias de hoje. Deus tem te livrado você. Deus tem me livrado a mim. Deus tem livrado os irmãos internautas. Se não fosse, meus irmãos, o livramento de Deus, aonde você estaria hoje? Aonde eu estaria hoje se não fosse o livramento do Senhor nosso Deus? Oricanta, Lamasturianta. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ver a palavra de Deus. Livro, meus irmãos, de Jeremias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler, meus irmãos, livro de Jeremias, capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9 e o versículo 23 do livro de Jeremias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Aleluia. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas o que se gloria, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. O que se gloriar, gloria-se nisto, em me se conhecer. Aleluia. E saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo
e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode assentar. Louve a Deus com as palmas bem fortes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra de Deus é pura, meus irmãos. A palavra de Deus é santa, é verdadeira. Oh, glória a Deus, aleluia. O que nós vemos nos dias de hoje, meus irmãos, é homens se gloriando nas suas riquezas, nos seus bens materiais. Homens, meus irmãos, que se enriqueceram sem usar, meus irmãos, o suor do teu rosto. Homens que se enriqueceram usando a palavra de Deus e estão se gloriando, estão se engrandecendo, estão, meus irmãos, achando que ninguém, meus irmãos, colocará a mão naquilo que ele tem. Mas diz a palavra do Senhor que nada neste mundo, meus irmãos, está encoberto diante de Deus. E Deus, meus irmãos, está vendo tudo que se passa na vida do rico, do pobre, do negro, do branco, tudo que se passa, meus irmãos, na vida do ser humano aqui na terra, está diante dos olhos do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus nesta noite está nos dizendo, glória a Deus, aleluia. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Porque, meus irmãos, tudo neste mundo é vaidade. Tudo é vaidade, meus irmãos. Somos todos iguais, e todos, meus irmãos, serão cobrados da mesma maneira. Deus não vai, meus irmãos, apalpar a cabeça de ninguém. Não adianta, meus irmãos, alguns tentar, porque eu tenho nome na terra, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou rico, eu vou ser levado para o céu. Não. Não é assim não. Aqueles, meus irmãos, que vão subir para o céu tem que ser chamado, tem que ser escolhido por Deus, tem que viver como vivia, meus irmãos, os apóstolos. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias, que eles não estão vivendo como viviam os apóstolos. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que na época dos apóstolos, eles traziam, meus irmãos, os alimentos, traziam, meus irmãos, as mercadorias para a igreja, e diz a palavra do Senhor que ali os apóstolos repartiam para todos que necessitavam. E diz a palavra de Deus que ninguém tinha falta de nada. Mas hoje, meus irmãos, eles estão só recolhendo e embolsando, ficando, meus irmãos, multimilionários. Quanto mais dinheiro recolhe, mais dinheiro eles querem. Quanto mais riqueza tem, mais riqueza eles estão buscando. Tem alguns que até matam por causa disso, meus irmãos. Tem alguns que até se matam por causa disso. É coisa terrível. Por isso, meus irmãos, nós temos que buscar a sabedoria dos servos de Deus do passado. Aleluia. Precisamos viver como eles viviam no passado, em espírito e em verdade diante do Senhor. Nós poderíamos contar aqui nesta noite que Daniel tinha sido, meus irmãos, estraçalhado pelo leão lá na cova. Mas não, ele não foi atacado pelos leões, porque era um homem que era humilde diante do Senhor e vivia na oração em espírito e em verdade. E diz a palavra de Deus que antes que Daniel tocasse, meus irmãos, o solo daquela cova, o anjo desceu primeiro e tampou a boca dos leões. Aleluia. Eram homens, meus irmãos, que realmente eram homens de Deus, era homem verdadeiro. Hoje, meus irmãos, é difícil. Você vê um pregador subir no altar, você não sabe a vida dele lá fora, você não sabe como que ele está vivendo. E o que nós estamos vendo, meus irmãos, a internet hoje abriu o caminho para todo mundo. E o que nós estamos vivendo, meus irmãos, é só escândalo, só maldade, só, meus irmãos, ganância atrás do dinheiro, revelações falsas, mentirosas.
Eles lambuzam, meus irmãos, a mão no óleo do azeite e começam, meus irmãos, a chamar as pessoas por via internet. Aí as pessoas, meus irmãos, começam a acreditar nas revelações falsas deles e começam, meus irmãos, a depositar dinheiro na conta. Homens que não passaram na oração, homens, meus irmãos, que não viveram, aleluia, em espírito e em verdade diante do Senhor. Oh, glória a Deus! Deus não vai revelando para qualquer um. Não é assim não, meus irmãos. O que nós vemos hoje é pessoas, meus irmãos, correndo lá na casa da Maria, da Joana, lá do José, do Antônio, para que Deus venha revelar a ele alguma coisa na vida. Mas não é assim não. Aleluia! Deus pode revelar, meus irmãos, a você através da palavra. Aqui está a palavra do Senhor. Você tem a Bíblia? Quer que Deus fale contigo? Abre a Bíblia. Abre a palavra de Deus, que ela vai falar contigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. E Deus está dizendo aqui, meus irmãos, que não é para o ser humano se orgulhar. Não se orgulhe no que você tem, no que você vive. Não. Seja humilde. Vive na humildade. Aleluia, na caridade um para com o outro. Guarda a palavra de Deus. Anda no caminho do Senhor. E esteja apercebido para o dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, meus irmãos, milhões vão se desesperar. Porque diz a palavra do Senhor que duas estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Por que a outra deixou? Porque não estava esperando. Não estava, meus irmãos, aguardando a volta de Jesus. Não estava vivendo em espírito e verdade diante do Senhor. Uma foi tirada e a outra foi deixada. Dois estarão no campo. Campo, meus irmãos. Dois no campo, estava pregando. Dois pastores pregando. Um será levado, o outro será deixado. Por quê? Porque o coração estava voltado para as idolatrias do mundo, para o desejo da carne, para o desejo, meus irmãos, dos bens materiais. Deus vai levar em conta tudo isso. Nós vemos, meus irmãos, que as mínimas coisas vão impedir milhares de entrar nos céus. Muitos têm, meus irmãos, estudado a teologia, a ciência, e eles têm concordado, meus irmãos, que Deus é bom. E realmente Deus é bom. Deus é misericordioso. Jesus é o nosso advogado enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos nesta matéria chamada carne. Jesus é o nosso advogado. Mas quando nós fecharmos os olhos aqui, ele passará a ser juiz, não é mais advogado. E diz a palavra de Deus que ele vai, meus irmãos, julgar a cada um segundo as suas obras. Ele vai julgar com vara de ferro. Não tem aquele que ele vai apalpar, que ele vai guardar. Não, esse daqui, ele pecou, ele errou, mas eu vou levar ele para o céu. Não existe isso. Não existe um terceiro caminho. Não existe purgatório, meus irmãos. É dois caminhos que existem: é céu e inferno, inferno e céu. Ou a pessoa vive diante de Deus, dominando a tua carne, em espírito e em verdade, para ir para o céu, ou ele vai para o inferno, para o abismo, junto com o anticristo, com a besta, com o falso profeta. Porque diz a palavra do Senhor que naquele dia será lançado no abismo o anticristo e o falso profeta e a besta, que enganava o povo no mundo. São tanto tipo de engano, meus irmãos. Às vezes eu fico a meditar, meu Deus, misericórdia. São coisinhas pequenas, meus irmãos. Coisinhas pequenas. Coisas mínimas. Será que as irmãs não podem viver diante de Deus com o coração puro? Viver, meus irmãos, com a roupa decente diante de Deus? Será que as irmãs não podem deixar de pintar o seu cabelo para ir para os céus? Será que as irmãs não podem deixar de usar calça comprida de homem para ir para os céus, irmãos?
Estamos falando de céus, de salvação. Estamos falando, meus irmãos, aleluia, de paz, de gozo eterno, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Por que é difícil, meus irmãos? Os apóstolos deram a vida pelo amor ao Evangelho. Aleluia. Eles foram mortos, meus irmãos, à espada. João Batista foi degolado, meus irmãos, na prisão. Sabe por quê? Porque ele disse para Herodes, meus irmãos, que ele estava em adultério com a mulher que ele estava, porque era mulher do irmão dele, era cunhada dele, ele não poderia estar casada com ela. E ele foi morto, degolado, meus irmãos. Foi cortada a cabeça de João Batista, um pregador da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso nós devemos obedecer a palavra do Senhor, guardar a tua palavra no coração, na alma, no espírito. Precisamos viver, meus irmãos, com o nosso pensamento, com a nossa mente ligada no trono do Senhor, buscando em oração e consagração, em espírito, aleluia, em verdade. Não podemos mentir, não podemos viver, meus irmãos, na mentira, no engano. Precisamos viver na verdade, aleluia, glórias a Deus. E quem vive na verdade? Quem vive na verdade hoje, meus irmãos, neste mundo perverso que nós estamos vendo, tantas coisas erradas, o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Está o mundo, meus irmãos, ao contrário do que deveria ser. Precisamos, meus irmãos, mudar tudo isto. Precisamos mudar. Temos que ser diferente do mundo. Se a tua vizinha que não é crente pinta cabelo, você não pode pintar o seu cabelo. Se ela usa uma bermuda, um short, você não pode usar. Você tem que ser diferente dela. Você tem o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Para nós sermos diferentes, precisamos buscar o Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. E Deus está dizendo, meus irmãos, nesta noite, que os orgulhosos não entrarão no reino dos céus. E quantos tem, meus irmãos? Quantos milhares de homens e até mesmo mulheres orgulhosos, aleluia, glória a Deus, não prepara, meus irmãos, a vida para encontrar com o Senhor. Estão vivendo de qualquer maneira. Estão na igreja? Estão, mas não estão vivendo em espírito diante do Senhor. Está na igreja, mas está com o pé no mundo, na vaidade, no pecado. As mulheres, meus irmãos, dos pastores hoje, elas sobem no altar com os olhos pintados, brinco nas orelhas, pince, em todo quanto é lugar, meus irmãos. Só Deus tem misericórdia. Roupas transparentes, mundanas, mulher vestido de homem, homem vestido de mulher, estão dizendo ser crente, e o povo está acreditando nisso, meus irmãos. Mas crente, meus irmãos, tem que ser como Abraão, tem que ser, meus irmãos, como Moisés, como Elias, Daniel, Jeremias, Isaías, aleluia, oh glória a Deus. Isaías, meus irmãos, teve uma morte terrível. Isaías foi cerrado pelo meio. Isaías, meus irmãos, o profeta Isaías, ele foi cerrado pelo meio. A sua morte foi terrível. Mas quem cometeu isso, meus irmãos, o dia dele está guardado. Ah, pastor, mas já faz 5.000 anos, não tem nem cinza mais. Mas o poder de Deus vai fazer, meus irmãos, a terra dar conta. A terra vai ter que dar conta. Ah, mas desapareceu já, não importa. A terra vai ter, meus irmãos, que se expor e colocar essas pessoas novamente. Aleluia. E Deus vai enviar o Espírito e vai, meus irmãos, entrar na carne novamente para se apresentar diante do Senhor no dia do julgamento, do juízo final. Precisamos preparar, aleluia. Jesus vai vir buscar, meus irmãos, um povo zeloso e de boas obras.
Jesus não vai vir buscar crente, irmãos. Presta atenção, irmãos internautas. Jesus não vai vir buscar crente que anda de bermuda, de camisa cavada pela rua. Jesus não vai buscar crente que está num jogo de futebol. Não, não e não. Jesus não vai vir buscar uma crente, meus irmãos, que usa saias escandalosas, transparente, que pinta, que se pinta. Não, meus irmãos. Não, não e não. No céu não vai entrar nada que contamina. E eles têm, meus irmãos, estudado a teologia, e a grandeza, meus irmãos, dos seus estudos tem afastado o Espírito Santo deles. Antigamente era pecado a maldita televisão. Hoje para eles todo mundo tem uma televisão. A 72 polegadas está lá. Sai do altar, meus irmãos, chega na sua casa, vai assistir a maldita televisão. Não tem, meus irmãos, lugar para esses nos céus. Acredite nisso. Creia na palavra de Deus. Não é eu que estou querendo dizer, não. É a palavra do Senhor que diz. As igrejas hoje, meus irmãos, estão super lotadas. Lotadíssimas as igrejas. Tem igreja aí que tem até 5.000 pessoas dentro dela. Mas estão, meus irmãos, apercebidos para ir para os céus? Não está. Aprenderam errado. Vive de qualquer maneira, divorcia de um, casa com o outro, vive, meus irmãos, nas prostituições, pregadores que saem para pregar, meus irmãos, e caem no pecado por aí, estão subindo nos altares, estão fazendo, meus irmãos, estão fazendo algo que daqui a pouquinho o Espírito Santo, o Senhor Jesus, vai lançar por terra, vai tirar do altar. Porque não pode, meus irmãos, não pode. O altar tem que viver em santificação. Para subir no altar tem que estar com confiança no Espírito Santo. Tem que dominar a carne, dominar o desejo da carne. A carne quer, meus irmãos, aproveitar as coisas do mundo, mas o Espírito sabe que para voltar para o céu ele tem que dominar a carne. E eles estão abrindo a porta. As portas, meus irmãos, estão abertas nas igrejas. Você está lá, meus irmãos, no joguinho do celular, você pode tomar Santa Ceia. Você está divorciado, pode tomar Santa Ceia. Está jogando futebol, mas pode tomar Santa Ceia. Pode tudo. Tudo pode, meus irmãos, nas igrejas mundanas. Mas para entrar nos céus eu duvido. Não pode. Não pode, meus irmãos. Eu já preguei aos irmãos aqui que vai haver, meus irmãos, um detector na porta dos céus. Ali vai ter um detector que vai detectar, meus irmãos, todas as falhas, todos os pecados, todas as imundícias que o mundo oferece, meus irmãos, será detectado ali. Não adianta. Oh, glória a Deus, aleluia. Precisamos buscar de Deus o Espírito Santo para nos guiar neste caminho verdadeiro e puro, para alcançar a coroa de vida eterna. Não escorregue o seu pé nem para a esquerda nem para a direita, mas busque de Deus em espírito e em verdade, e alcance a coroa de vida eterna. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palmas para Jesus. Bate palmas e dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar a Deus? Vamos orar por libertação. Hoje é sexta-feira, né, meus irmãos? Vem todo mundo aqui na frente. Vem todo mundo aqui na frente. Vamos orar por libertação. Aleluia. Se você sente uma tontura, se você sente um desânimo, se você sente que tem algo te perturbando, colocando medo em você, Jesus vai repreender agora nesta oração. Amém? Põe a mão na tua cabeça. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai que está nos céus. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu repreendo agora, Senhor. Eu repreendo agora toda obra maligna, toda obra diabólica que está lutando contra esta vida. Eu repreendo agora todas as casas malignas, espírito da morte, vai saindo desta vida agora, vai saindo desse pensamento agora, espírito do adultério, da prostituição.
demônio da enfermidade, vai sair agora desse corpo, sai agora do pensamento desse homem, sai agora do pensamento dessa mulher, sai agora do pensamento dessa pessoa. Saia em nome de Jesus. É o sangue de Jesus na cruz do Calvário que te venceu, que te derrotou. Sai agora da sola dos pés ao colo da cabeça. Queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima. Toda obra maligna vai ser destruída agora. Toda obra diabólica vai ser destruída agora. Cai por terra agora, espírito do diabo. Cai por terra, propagia do inferno. Tranca a rua, cai por terra. Pelo poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. É o sangue que te repreende. É o sangue que te repreende. Eu repreendo agora toda obra maligna que tem colocado contenda e distração no lado do meu irmão, da minha irmã. Eu repreendo agora toda obra maligna que tem colocado lá no quintal desse homem e desta mulher. Sai daí agora, sai do lar dela, espírito imundo, sai do lar dela, sai dessa vida, diabo, sai dessa vida, espírito imundo. A poder do sangue de Jesus, é o sangue que te repreende, é o sangue que te repreende. Todo tipo de enfermidade, da sola dos pés ao colo da cabeça, sai desse corpo agora, sai da coluna, sai dos ossos, sai dos nervos, sai agora do sangue, sai da cabeça, sai do estômago, sai, toda enfermidade, pelo poder do sangue de Jesus, eu repreendo agora todas as castas do diabo, todo o demônio da macumba, da feitiçaria, que tem lutado contra as irmãs e irmãos. Sai da casa dele, espírito da macumba, sai da casa dele, espírito maligno, sai, espírito imundo, a poder do sangue de Jesus, a poder do sangue de Jesus, é o sangue que te repreende. Sai dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer, meus irmãos, as orações de libertação toda sexta-feira, para Deus vir, meus irmãos, libertar todo o mal que luta contra a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Deus abençoe os irmãos internautas.